Olá, Furuba fãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise de Fruits Basket The Final. Hoje nós vamos finalmente conversar sobre o que aconteceu no episódio 11, mas antes de começar eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e também se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para o YouTube te mandar os vídeos, ok? Então, falando sobre o episódio, né, finalmente aconteceu o que todo mundo esperava. A maldição de todo mundo, inclusive de Deus, se quebrou. E foi assim uma cena, assim, uma das cenas mais bonitas que a gente poderia esperar de Fruits Basket. A começar, assim, vamos falar agora do início, né? A gente teve a visão da cena de final do episódio 10, né? Pela visão da Toru dessa vez, né? Porque a gente viu pela visão do Kyo, ela saindo correndo, igual uma desesperada. E agora a gente viu essa mesma cena pela visão da Toru. As meninas vão buscar ela no hospital, ela tá saindo e quando ela vê o Kyo, ela simplesmente não sabe o que ela faz e ela sai correndo. E ela fala, não, mas não era pra eu ter feito isso, meu Deus do céu, porque eu saí correndo, não foi nada do que eu planejei. Eu não fiz nada do que eu tinha planejado. Aí a gente vê uma cena, né, da Toru, ela falando que... Ela conversando com o Yuki, né, e o Yuki falando que... Perguntando se ela tava bem, e aí ele vai falar alguma coisa sobre o Kyo, porque a gente sabe que o Kyo não foi visitar ela no hospital, porque acredito eu que ele estava se sentindo culpado pelo fato dela ter caído, né, do penhasco, dele não estar lá, dele ter falado um monte de baboseiras pra ela, e de repente ele deve ter pensado assim, de novo eu briguei com a pessoa que eu gosto, né, com uma pessoa que eu gosto, e não vou, será que eu não vou ter de novo a oportunidade de falar com ela de novo? Aí aconteceu esse acidente, mas tudo bem, ele sabe que ela tá de boa, e então ele ficou pensando, né, que ele precisava se resolver de uma vez por todas, então ele não foi visitar ela no hospital. Só que isso fez com que ela pensasse que ele não queria ficar com ela, porque agora ela tinha confessado seus sentimentos pra ele, ele ficou decepcionado com ela, e aí ela fica se achando um lixo, né, porque ela fala assim, né, eu achei que ele gostasse de mim, eu não achei que ele ia reagir daquela forma, então ela fica sentindo que ela foi rejeitada de certa forma, porque ele falou que estava decepcionado com ela, e depois ela caiu do penhasco e aí ele foi lá falar com ela, só que ela meio que não entendeu os sentimentos dele naquela hora, então ela achava assim que ele tava só mais era preocupado com o que tinha acontecido do que chorando por todas as coisas ruins que ele falou e tudo mais. E aí ela começa a chorar também, né? Ela começa a disfarçar, a perguntar sobre a louça, sobre as roupas. E aí ela fala, não, eu preciso ser forte. Eu sabia que algum dia isso ia acontecer. Eu sabia que ele podia rejeitar os meus sentimentos, mas de certa forma aquilo era muito dolorido pra ela. Porque ela queria ficar com ele, ela queria ficar junto dele. Ela queria passar o resto da vida dela, né? Os dias dela, né? Assim, a gente sempre pensa que a gente vai ficar pra sempre com a pessoa. Então ela queria ficar com ele pra sempre. E ela falou assim, ele me rejeitou e agora eu preciso ser forte. Eu sabia que isso podia acontecer, então eu tenho que aceitar, só que ela não conseguiu, né, e ela ficava chorando, né? Tipo, ela tava totalmente triste, totalmente, sabe, de coração partido. E aí quando ela viu o Kyo, ela pensou assim, ele veio dar uma explicação, ele veio falar por que ele não pode ficar comigo, ou sei lá, sabe, quando você se confessa e a pessoa te rejeita, então falar, então, né, mas você gosta de mim, mas eu gosto de outra pessoa, ou então, não posso ficar com você porque, sei lá, né. E ela achou que ele ia falar alguma coisa, então acho que ela saiu correndo com esse medo de ouvir uma resposta, alguma coisa que ela não queria ouvir, que ela ainda não estava preparada emocionalmente para ouvir, então ela saiu correndo e ele saiu correndo atrás dela. E aí o povo ficou pensando que ela tava rejeitando ele, que ela tinha terminado com ele, até que ela pegou e parou, né? A gente viu ela parando num lugar e ela teve todos esses pensamentos que eu falei pra você. Inclusive, ela se recorda de uma conversa que ela teve com a Akito também, que a Akito fala que tinha inveja dela, que ela era pura, que ela era inocente, que todo mundo gostava dela, tal. E ela falou que não, que se ela pensasse que ela era pura, ela também teria que pensar isso dela mesma, porque a Toru, ela falou assim, eu não sou nenhuma vítima, eu não sou pura, eu estou tentando destruir o seu mundo, né? Eu cheguei do nada e eu cheguei porque eu gostei, né? Porque eu estou apaixonada por um dos membros do Zodíaco, eu simplesmente decidi que eu queria quebrar a maldição e eu cheguei e falei isso e não me importei com seus sentimentos, né? Então ela falou assim, se você me acha pura, você também é, porque eu também não sou pura. Eu tive esses pensamentos, eu queria destruir alguma coisa, né? Assim, eu queria destruir esses laços, eu queria de alguma forma libertar essas pessoas, mas ela não estava pensando em si nas pessoas, se as pessoas queriam ser libertadas, ou se a Akito
ela queria ser libertada das pessoas. Então ela falou assim, o que eu fiz foi errado, tal, mas se você mesmo assim quiser, eu queria muito continuar sendo sua amiga, eu queria continuar a ficar do seu lado, eu queria que a gente começasse essa amizade e tal. E aí a Akito pega e aceita, né? E aí ela pega e fala, né, que ela não pode impor os sentimentos dela. Ela falou pro Kyo que ela gostava dele, mas que ela não podia esperar que esse ressentimento fosse recíproco e tal, que ela queria muito passar a vida inteira com ele, que ela queria muito estar ao lado dele, que aquilo machucava ela demais, ela saber que ela não ia conseguir fazer isso. E aí o Kyo, né, foi atrás dela, e quando ela viu que ele foi atrás dela, falou, não, calma, não chega aqui, deixa eu me preparar emocionalmente aqui, né, porque eu ainda não tô pronta, e começa a chorar, e o Kyo pega simplesmente na mão dela e fala, não, calma, eu não vim aqui pra, tipo, como se quisesse dizer, calma, moça, eu não vim aqui pra falar nada, assim, sabe? Espera um pouquinho, ouça o que eu tenho a dizer. E aí ele falou assim, eu sei que eu fui muito errado, que eu joguei toda a minha culpa, né? Eu destilei um monte de... A minha culpa, eu joguei em cima de você, eu não me preocupei com seus sentimentos, em tentar entender os seus sentimentos, em retribuir seus sentimentos. Eu simplesmente falei um monte de coisa que eu não devia e saí correndo, né? Fui embora. E eu sei que mesmo sabendo que fazendo isso eu poderia ter te magoado e poderia não ter a chance de falar com você de novo. Então quando aconteceu aquele acidente com a Toru, ele pensou, meu Deus, de novo, eu fiz essa mesma coisa que eu vou fazendo sempre na minha vida. Eu brigo com as pessoas que eu gosto e depois eu não tenho coragem pra ir falar com a pessoa e depois eu não tenho a oportunidade de falar com ela porque ela morreu, ela foi embora, viajou, sumiu do planeta. Então, ele falou assim, eu sabia disso e mesmo assim eu fugi, mas eu fui muito infantil, eu não queria fazer isso com você, eu queria que você me desse uma segunda chance, que eu queria passar o resto da minha vida com você, eu queria ficar ao seu lado porque eu amo você. E aí ela fica tipo, calma, pera, você está querendo dizer que eu vou poder ficar com você? Tipo, você gosta de mim também? E aí ela começa a chorar, né, ela quer dizer que eu posso ficar do seu lado, eu posso segurar a sua mão? E ele, você não percebeu que você já tá segurando a minha mão faz tempo? E aí ela fica toda emocionada. E aí o Kyo, ele pega e fala assim, eu posso te abraçar? Eu sei que eu vou virar um monstro, que eu vou me transformar, mas eu queria muito fazer isso, né? Na realidade, antes disso, ela tá chorando, né? Enquanto ela tá chorando, ele pega no rosto dela e dá um beijo nela. E aí ela fica toda, né, meu Deus do céu, né? E ele, só pra você saber, esse não foi o nosso primeiro beijo. E aí vem umas pessoas, gente, eu não me conformo, né? Porque a autora, ela tem que canonizar o bagulho, porque não faz sentido que esse negócio seja só referente ao abraço. Porque se as pessoas, né, os amaldiçoados, pudessem beijar, pegar na mão, só não pudessem abraçar, eles não teriam porquê de sofrer tanto e se importar tanto em se afastar das pessoas. Em não brincar, que nem o Yuki quando era criança, que esbarrou na menina e ele se transformou. Então não tem essa coisa. Eu acredito que no momento do beijo, no primeiro beijo do Kyo, ele já tinha perdido a maldição. Na realidade, ele perdeu a maldição talvez naquela hora, porque a Akito se levantou, a gente teve uma reação da Akito, então aquilo foi uma reação de alguma coisa. E o que acontece? O Kyo, ele não sentiu a mesma coisa que as outras, né, que os outros personagens, ele não chorou, ele não se sentiu solitário, ele não sentiu essa perda, porque a gente descobre depois, né, que a Toru, ela, assim, quando Deus liberta todo mundo, a gente vê a história, como que aconteceu. E o gato, ele não queria participar, ele não queria ser imortal, ele não queria essa imortalidade. Ele queria viver com a pessoa pelo tempo que a vida dele ficasse, né, pelo tempo de vida dele, e depois ele fosse embora, assim, mesmo assim, deixando a pessoa saber que ele gostava dela, que ele ficou com ela até seus últimos momentos, mas que um dia a vida chega ao fim e que ele iria embora. Então ele não sentiu, assim, ele não tinha esse mesmo sentimento de, e os laços que a gente vai se encontrar, que não sei o que. Então por isso, no meio daquela tragédia, no meio do que estava acontecendo, ele nem sentiu. E aí, na hora que ele pediu pra abraçar a Toru, e a Toru pegou e falou, tipo, mano, o que você tá falando? Ele falou, eu sei que eu vou virar um monstro, que eu vou me transformar. Ela, não. Você não entendeu ainda? Kyo, eu amo você, eu amo a pessoa, você, Kyo. Eu sou apaixonada por você. E aí ele pega e abraça ela e não acontece nada. Aí, tipo, os dois ficam tipo, what? Não me transformei? Como assim? Não estou entendendo. E aí a gente vê a Akito falando, né, a Deus. E aí vem Deus e põe a mão nela, assim, né? O Espírito de Deus põe a mão nela, assim, na cabeça dela, como se quisesse libertar ela desse fardo, assim, dessa coisa. E aí a gente vê a história, né, que Deus era uma pessoa que não era bem Deus, né?
Ele era uma pessoa que era muito sábia, muito velha, muito poderosa, e ele se isolava dos humanos por causa disso, né? Porque ele tinha medo dos humanos, talvez pelo fato dele ser diferente. Ele sentia que ele não ia se encaixar e que as pessoas iam olhar pra ele com diferença, então ele mesmo se afastava. E o que acontece? A gente sabe que ser humano é assim, não pode ver nada diferente, que ou ele dá paulada, ou ele quer fazer experimento, então a gente sabe que o negócio não ia dar certo. Ele vivia sozinho, isolado nessa montanha, até que um dia chegou um gato e falou que estava observando ele, que ele era uma pessoa solitária e pediu pra ficar com ele. E aí ele deixou, e aí ficando com esse gato, ele teve esse estalo assim, né, de, será que se eu mandar convite para outros animais, será que eles viriam me visitar também? E aí ele mandou um monte de convite, e aí 12 animais vieram visitá-lo, que foram os 12 animais do zodíaco. E aí, em todo dia de lua, agora eu não me lembro se era lua cheia, se era lua crescente, gente, eu não lembro, eles iam fazer um banquete, né, eles faziam um banquete, ficavam conversando, né, ficavam se divertindo, Deus ficava sorrindo, até que um dia o gato, ele ficou muito a vida dele, né, se esvaiu, e aí ele se desmaiou, e eles perceberam que ele estava morrendo, né, que o tempo dele estava acabando. E aí Deus ficou muito preocupado com aquilo, porque ele não aceitava, né, essa perda, ele não queria deixar o gato ir embora. Ele falou, então vamos fazer aqui uma promessa, né, de que mesmo que a gente morra, a gente vai se reencontrar. E ele pegou um negocinho de saquê, ele meio que abençoou o negocinho de saquê, né, fez essa promessa, falou assim que eles iam se encontrar, não importa o tempo que demorassem, eles iam se encontrar novamente, porque eles estavam unidos por esse laço que era imutável, que era eterno, que não sei o quê. E aí ele pegou e deu na boca do gato pro gato beber o primeiro gole. E aí, em seguida, os outros animais foram bebendo em ordem, na ordem do zodíaco e tal. E aí acabou a cerimônia, só que aí o gato, ele não queria isso. E aí ele ficou revoltado. De uma maneira educada, mas ele ficou meio que revoltado, tipo, porque você me fez beber esse negócio, agora eu participo dessa maldição sem eu querer. Então, as pessoas não entenderam assim, ele falou assim, você tem que aceitar que o fim, ele chega, você tem que aceitar que eu vivi o tempo que eu pude com você e eu amei ficar com você, assim, tipo, o tempo que eu passei com você foi um tempo prazeroso, assim, eu gostava muito de estar ao seu lado, só que o meu tempo chegou e eu quero morrer. E aí os outros animais entenderam isso como uma traição e pegaram e viraram as costas para o gato. E aí por isso que ele é o amaldiçoado um amaldiçoado mais amaldiçoado de todos, e os outros são os menos amaldiçoados assim. E aí essa promessa foi se perdendo, né? O sentido da promessa foi se perdendo, como eles criaram esse rancor com o gato. A próxima reencarnação, no caso, ela já veio de uma forma totalmente modificada. E aí eu sei que quando o dragão morreu, Deus ficou sozinho, ele morreu também, só que aí ele pegou e falou assim, eu não vou ter medo, porque quando eu renascer, eu vou ter todo mundo do meu lado, todo mundo vai estar me esperando. Que é o que passavam para Akito, né? Que você é Deus, todo mundo tava te esperando, finalmente você nasceu, que não sei o que lá, agora você vai ser amada, você tem esses laços, bababá. E ela criou esse negócio na cabeça dela. E aí a Akito, ela fala assim, aí no momento em que Deus toca na cabeça dela, que mostra toda essa história, ela fala, finalmente, né, pai, eu posso ser eu mesma agora eu não sou mais Deus, eu não faço parte mais desse negócio, agora eu posso ser eu mesma, eu posso ser a Akito, né, eu posso ser uma pessoa que não é amaldiçoada, eu posso ser uma pessoa que não depende de outras pessoas, assim, emocionalmente, que tem esse negócio de laço, eu posso ser eu mesma, eu posso começar a viver a minha vida como eu mesma. E aí depois que ela aceita esse fato, né, todo mundo, né, um por um vão desfazendo as maldições, né? A gente vê que o primeiro que mostra é o Ayame, que tava lá na lojinha, e ele chama a Mine, e aí ele abraça ela e fala que ele viveu aquele tempo todo pra amar ela, e ele dá um abraço, ela já entende, né, porque ela sabia do segredo, e ela começa a chorar. Aí a gente vê também o Hitsu esquecido no churrasco, que também perdeu a maldição e apareceu pela segunda vez só, assim, sabe, tipo, teve pouquíssima participação, um personagem muito pouco explorado. Ele também perdeu, ou ela, não sei. A gente viu a Kagura também perdendo a maldição, a gente viu a Kisa na casa do Hiro, aí ela perde a maldição também, começa a chorar. A gente viu o Shigure no meio da rua, e uma coisa que eu não entendi é de onde saiu aquele arranhão que tava na cara do Shigure, porque eu não me lembro de ninguém ter arranhado a cara dele, e de onde que saiu aquele arranhão. A gente vê o Hattori também perdendo a maldição, e a gente vê a Rin, na hora que ela sente, ela coloca a mão na cara assim do Haru, né, tipo,
pra ver se ele vai transformar. E aí ele também tá vendo como não é só abraço, porque ela colocou a mão na cara dele pra ver se ele ia transformar, e ele não transformou. E aí ele falou assim, é um sentimento bem solitário esse. E não mostrou uma única pessoa, que é óbvio que esse episódio vai ficar para essa pessoa que vai perder a maldição, que foi o primeiro, né, depois do gato que bebeu a poção lá, o negócio, que vai ser o último a perder a maldição. E aí a gente teve o Kyo, né, parado, né, ela fala assim, chorem comigo, né, nasçam de novo, assim, sintam essa dor da perda, mas depois renasçam, tá? Como se vocês fossem um bebê, estivessem nascendo de novo, tal. Fiquem comigo pelo menos nesse momento, até esse momento acabar, e aí, beleza. Aí, o Kyo, ele tá, né, tá de costa pra Toru, assim, né, e na hora que ele sente, né, porque depois de tudo que aconteceu, né, e depois que ela perdeu, porque foi assim, acredito eu que se não, a Akito não tivesse aceitado as coisas, e a Akito continuasse sendo a mesma pessoa que ela era antes, as pessoas em torno dela, os amaldiçoados, né, as pessoas que têm a maldição, elas iam perdendo uma a uma, mas em intervalos diferentes, como aconteceu com o Momiji, como que aconteceu com o Galo, né, com o Kureno, como aconteceu com o Hiro. Então foram em momentos diferentes, mas como ela aceitou esse fato, ela aceitou que ela precisava mudar, que ela precisava viver, que esse laço não precisava ser eterno, que ela podia construir novos laços, que ela não precisava depender desses laços, né, desse laço imutável que Deus criou, fazendo essa maldição. Na hora que ela entendeu isso, Deus se recordou da verdadeira promessa que ele tinha feito, que era de todos viverem felizes e quando se reencontrarem, serem felizes, assim, não ficar nessa coisa de maldição. E o que estava acontecendo ali era totalmente absurdo, era totalmente o oposto de tudo que talvez ele tivesse idealizado naquele começo. E aí ele libertou ela, e no momento em que ele libertou ela, que ela aceitou, que ela meio que entendeu que ela não precisava, ela pediu meio que pra ser liberta. Na hora que ele libertou a Akito, uma maldição foi atrás do outro, desfazendo. E aí a gente vê o Kyo puxando, né, a pulseira, né, porque ele percebeu que ele já também não tinha mais a maldição, ele já tinha percebido no momento em que ele abraçou a Toru, só que ele tava meio que processando, né, o negócio. Ele pegou e arrancou a pulseira, assim, né, arrebentou a pulseira, a Toru começou a chorar, né, porque, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. E aí tudo acabou. E aí a gente viu que depois disso tudo, né, o Hattori foi buscar a Toru e o Kyo na mansão do Shisho, né, do mestre, que o Kyo, ele foi pra lá e mostrou pra ele que ele tava sem a pulseira. O mestre ficou, meu Deus, todo felizão, assim, né, tipo, finalmente, né, você tá livre. E aí ele foi buscar a Toru, né, pra poder levar ela pra mansão. Aí quando a Toru chega lá, que tu puxa ela pra dentro, assim, só ela. E abraça ela, dá um abraço nela, assim, sabe? Como que se quisesse recomeçar, quisesse essa amizade da Toru. E é isso, gente. Todo mundo perdeu a maldição, ninguém mais é amaldiçoado nessa vida. Eu só queria saber por que o Shigure tá com a cara arranhada. Hattori também colocou o óculos, porque a gente sabe que ele é cego de um olho, né? Quase cego de um olho por causa do acidente, né? Que aqui tá com o negócio na cara dele. Só que ele não usava óculos pra não lembrar ela desse negócio, né? Pra não lembrar ela desse incidente e ela ficar se sentindo talvez culpada, se sentindo mal, sei lá, não sei. Mas ele não usava óculos pra não chamar a atenção dela, assim, pra não lembrar ela desse incidente. E aí ele tava lá de óculos, né, porque ele precisa de óculos, né, porque ele só enxerga de um olho. E aí ele tava lá com óculos bonitinho. E agora sobrou pra gente o Yuki, que foi encontrar a Mati, né, recebeu o presente da Mati. Provavelmente a quebra da maldição dele vai acontecer quando ele tá conversando com ela e ele vai começar a chorar, talvez, e ela vai perguntar o que tá acontecendo. E aí ele, não sei se ele vai explicar pra ela ou falar alguma coisa, ou sei, não sei. A gente vai ter que esperar no próximo episódio. E agora a gente viu que no episódio seguinte, né, se vocês perceberem, se eu não me engano, é a mãe da Toru que tá falando, né, estou muito orgulhosa, né, estou orgulhosa. Então talvez a gente saiba também o que ela quis dizer na hora que ela tava morrendo, por que ela falou que não perdoava o Kyo. Então a gente vai saber, talvez, uma visão dela, né, o que aconteceu, não sei, uma visão em terceira pessoa do narrador, pra gente saber o que aconteceu e por que ela falou aquilo pro Kyo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixa aí um comentário. E antes de ir, não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você faz recompensas e ajuda se puder, e participa dos nossos sorteios que nós realizamos para os membros. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu like, ativando o sininho de notificações, seguindo a gente na aba de comunidade nas redes sociais, que é onde a gente posta todos os vídeos, e também seguindo a gente lá no nosso canal de lives na Twitch, beleza, gente? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!